Olá, aqui é o William da Musical Arts Escola de Música e hoje eu tô aqui para tirar uma dúvida muito recorrente do pessoal. Muitas pessoas começam a fazer aula de violão, começam a fazer aula de alguns outros instrumentos, mas eu vou pontuar aqui no instrumento violão para vocês entenderem. E o que acontece? A dúvida que as pessoas têm chega num determinado momento que ela já sabe tocar alguns ritmos, ela já sabe tocar algumas batidas ali, fazer alguns acordes, tocar algumas músicas, e aí sente a necessidade de avançar. E muitas delas não sabem o que fazer, muitas delas até desistem do curso porque falam, eu já aprendi o que eu devia aprender e agora acabou. Mas na verdade existe um outro caminho que a gente pode percorrer depois que a gente começa já a tocar algumas músicas, saber fazer alguns ritmos, já dominar algumas técnicas no violão. E hoje eu vim aqui explicar para você quais são os caminhos que você pode seguir depois que você chegar nesse ponto, depois que você chegar nesse nível, que você já sabe já algumas coisas. Bom, a primeira coisa que você pode fazer depois que você chegar nesse nível é estudar a parte teórica do violão. Mas William, a parte teórica é muito chata, tem muita coisinha para aprender, muito conceito e tal. Na verdade, essa parte teórica, ela vai explicar, na realidade, o que você já faz na parte prática. Ou seja, você só vai estar entendendo um pouco mais sobre aquilo que você já está tocando. Então vamos imaginar o seguinte, você já sabe fazer os acordes maiores. Vamos pegar um exemplo do acorde de Sol maior. Você faz o acorde de Sol maior de boa. Só que você faz ele num formato. Nesse formato aqui que eu vou mostrar para você agora, ó. Prontinho, aqui estou. E é o seguinte, como eu estava falando, você sabe montar o acorde de Sol. O acorde de Sol é esse acorde aqui, ó. Você põe o dedo aqui, ou o outro aqui, e o outro aqui embaixo, ou com os dois. Só que aí você tá tocando uma música, você sabe tocar esse ritmo, você faz esse acorde, porém, acontece um problema. Você precisa fazer uma batida de reggae, por exemplo. A batida de reggae, ela é uma batida assim, ó. Só que para tocar a batida de reggae, você não consegue fazer essa batida de reggae com esses acordes mais simples, ou seja, fica assim, ó. Não caracteriza o reggae que a gente conhece, que era assim, ele fica aberto. Dá para fazer, só que não fica característico, tá? E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente muda um estilo, muda o gênero musical que a gente vai tocar, a gente tem que adaptar os acordes àquele estilo que a gente está tocando. Então, por exemplo, no reggae, um tipo de acorde que se caracterizaria melhor seriam os acordes com pestana. Por exemplo, eu fiz aqui também é um Sol, do mesmo jeito que aqui também é. Só que como que eu sei que aqui é um Sol? Porque aqui eu tenho as mesmas notas, nessa posição que eu estou fazendo, eu estou apertando as mesmas notas que eu estaria apertando aqui. Mas como assim, William? Por exemplo, se eu faço essas notas aqui, eu tenho o acorde, a nota Sol, eu tenho a nota Si, eu tenho a nota Ré solta, eu tenho a nota Sol solta, eu tenho a nota Ré apertada, eu tenho a nota Sol apertada aqui nessa corda também. Se eu tocar esse acorde aqui, eu também tenho notas soltas e notas apertadas. Por exemplo, a nota Si tá aqui, a nota Sol tá aqui, a nota Ré tá aqui, a nota Sol tá aqui novamente. Então quer dizer, se eu entendo o porquê de fazer, o porquê das coisas, o porquê do que eu tô tocando, eu estou entendendo um pouco de teoria, certo? Então isso facilita para mim em alguns aspectos. Então por isso que é importante a pessoa, cheguei num nível, agora eu queria avançar bastante. Para qual caminho eu sigo? Começa a estudar um pouco de parte teórica, começa a estudar um pouquinho de como que os acordes são formados, de como que é montado esses acordes, que tudo vai ficar mais fácil para você. Depois disso, eu aconselho a treinar muito sobre escalas, tá? Escalas maiores, escalas menores, escalas pentatônicas, enfim, tudo quanto é tipo de escala que você tiver que aprender, aprenda, porque essas escalas vão fazer a gente improvisar sobre o braço do nosso instrumento e a gente consegue ter uma fluência no nosso instrumento melhor. E o que é ter fluência no instrumento? É você dominar ele de fato, é você não passar apertado quando você esqueceu um solo que você demorou um tempão para tirar, para ficar ali tocando, para ficar perfeitinho. Então,
Quando você domina o seu instrumento, deu um branco na hora, você improvisa, você sabe como você vai conduzir a música sem que aquilo se perca, tá? Então é uma forma de deixar você bem preparado para tudo na hora de tocar suas músicas, beleza? Então essas foram as dicas do que você pode fazer depois que você chegar num determinado nível, depois que você já sabe tocar um pouquinho de algumas batidas, já sabe tocar alguns acordes, já toca algumas músicas. Então esse é o caminho que eu aconselho fortemente para você, beleza? Um grande abraço e nos vemos num próximo vídeo.